Depois de perder Mauro, seu companheiro, por mais de 3 décadas, Teresa descobriu que o silêncio pode ser mais cruel que qualquer grito. A casa seguia intacta, mas era como se o tempo tivesse parado no instante em que ele partiu. Tudo nela ainda respirava Mauro. O cheiro do café na cozinha, a poltrona afundada no canto da sala, até a luz que entrava pela janela parecia carregada de ausência. E foi ali, na quietude de um lar que já não era inteiro, que ela entendeu. A dor da perda não é o fim. É o chamado para um recomeço que a gente não escolhe, mas precisa aceitar. A morte levou o corpo de Mauro, mas o que realmente doía era tudo que ficou. O porta-retrato virado, o casaco pendurado, as conversas interrompidas para sempre. Nada parecia justo, nada parecia suportável. E no meio desse luto que não fazia barulho, Teresa começou a se perder de si mesma. Será que o amor morre quando a pessoa vai embora? E como é que a gente continua vivendo num mundo que parece ter perdido o sentido? A verdade é que o amor verdadeiro nunca desaparece. Ele muda de forma, mas permanece. Às vezes, vira lembrança, outras vezes saudade. Mas quando é real, ele encontra maneiras de continuar tocando a gente por dentro e sobreviver num mundo sem a presença de quem mais amamos. A vida não nos pergunta se estamos prontos, ela só segue. A dor vem junto, sim, mas em algum momento, entre um suspiro e outro, a gente aprende a carregar quem se foi dentro da gente, não como peso, mas como parte do caminho. Foi nesse ponto cego entre a ausência e o que ainda latejava dentro dela que Teresa percebeu. Ou ela deixava a dor engolir tudo, ou ela encontrava um jeito de caminhar com ela. Se isso aqui tocou em algum lugar aí dentro, respira. O que vem a seguir não é fácil, mas pode transformar tudo. No dia em que completaram 40 dias desde o enterro, Teresa acordou mais cedo que o habitual. Sentou-se na beirada da cama, ainda com a luz apagada, e ficou olhando para o par de tênis surrados no canto do guarda-roupa. Eram dele. Mauro dizia que ia usá-los quando fizesse o caminho da fé até Aparecida. Um sonho adiado tantas vezes que acabou sendo enterrado junto com ele, ou quase. Teresa se levantou devagar, puxou os cadarços e calçou os tênis. Eles estavam um pouco folgados, mas era como se abraçassem seus pés. Naquele instante, ela decidiu que não ia mais esperar a dor passar. Ia caminhar com ela. A filha tentou impedir. O filho ofereceu carona. Os vizinhos chamaram de loucura, mas ninguém entendia o que aquela caminhada significava. Não era apenas uma viagem, nem uma fuga. Era a única coisa que fazia sentido desde que Mauro partiu. Ele sempre falava daquele caminho como um ritual de encontro. Não com Deus necessariamente, mas com a própria alma. E Teresa precisava disso mais do que qualquer outra coisa. Se encontrar de novo, nem que fosse entre as bolhas nos pés e os calos do coração. No primeiro dia de estrada, o sol queimava sem piedade. Teresa carregava uma mochila leve, mas o que pesava mesmo era o que não cabia ali dentro. As lembranças. Parava de tempos em tempos para tomar fôlego, não do cansaço físico, mas das imagens que vinham sem avisar. A risada dele ao contar piadas sem graça, as mãos calejadas passando o café com cuidado, o modo como ele ajeitava o lençol dela antes de dormir. Coisas pequenas que agora ardiam como facas. Já no segundo dia, os joelhos começaram a reclamar. O corpo sentia, claro, mas o estranho era como o coração parecia mais calmo, mesmo entre as dores. No meio do caminho, Teresa encontrou um grupo de 3 mulheres também peregrinando. Uma delas, Dona Alzira, tinha perdido o marido há poucos meses. As outras 2 eram irmãs caminhando por uma promessa. Sentaram-se juntas à beira de uma árvore, partilharam banana, água e histórias. Não se conheciam, mas havia uma espécie de silêncio confortável entre elas, como se o luto falasse uma língua que não precisava de tradução. Numa tarde nublada, Teresa caminhava sozinha por uma estrada de terra cercada de mato. Foi quando começou a chover. Primeiro leve, depois forte. Molhada até os ossos, ela começou a rir no meio do barro. Riu de si mesma, da loucura que parecia estar fazendo, do medo que carregava e da força que não sabia que ainda tinha. Por um segundo, sentiu Mauro ali com ela. Não de forma fantasiosa, mas numa lembrança tão viva que quase ouviu a voz dele dizendo: "Tá indo bem, minha velha. Cada noite em um lugar diferente. Uma pensão simples, um quartinho cedido por uma senhora devota, um banco de igreja onde dormiu encolhida, e em todos esses lugares, um pedaço novo de si ia se revelando." Teresa não era só a viúva do Mauro. Ela era mulher, filha, mãe, avó e agora peregrina. E quanto mais avançava, mais sentia que não estava andando sozinha. As lembranças já não machucavam como antes. Era como se Mauro tivesse deixado um mapa invisível, desenhado nas saudades, para que ela não se perdesse. Houve momentos em que pensou em desistir, quando a sola do tênis começou a descolar, quando o tornozelo inchou e mal conseguia dobrar o pé, quando a solidão apertava demais. Mas bastava olhar para o céu ou ouvir o canto distante de um galo e lembrava do Mauro contando histórias da infância. Tudo nele era simples, mas cheio de encanto. E era isso que Teresa buscava agora. Reencontrar o encanto nas coisas pequenas. Numa das paradas, encontrou uma senhora de cabelos brancos sentada num banco, bordando uma toalha com o nome de alguém. Teresa se aproximou
puxou conversa. A mulher contou que bordava o nome do marido falecido há 20 anos. A gente não para de amar só porque a pessoa morre. A gente só aprende a amar de outro jeito, disse com um sorriso sereno. Teresa não respondeu, mas aquelas palavras ficaram com ela por quilômetros. Quando chegou na metade do caminho, numa cidadezinha de nome esquecido, entrou numa pequena capela e acendeu uma vela. Não fez promessas. Também não pediu nada. Só ficou ali, em silêncio, com as mãos juntas e os olhos marejados. E pela primeira vez desde o velório, não chorou de dor. Chorou de gratidão, porque mesmo com a ausência, Mauro ainda era presente. Em cada passo, em cada lágrima, em cada descoberta. Teresa não sabia o que a esperava nos dias seguintes. Mas agora, algo dentro dela já não queria voltar. Não para casa, mas para a vida que tinha antes. Porque no fundo já sabia. Ela não estava indo até Aparecida apenas por Mauro. Estava indo por ela também. Os dias seguintes trouxeram não só mais passos, mas também mais rostos. Rostos cansados, suados, muitos calados, mas quase todos com os olhos fundos. Não de sono, mas de histórias pesadas que o corpo ainda carregava. Teresa já andava com menos pressa. Tinha aprendido que o caminho também morava nos encontros. E que às vezes, parar era tão importante quanto seguir. Foi numa encruzilhada de estrada de terra batida que ela viu pela primeira vez um homem sentado sozinho, com uma mochila encostada ao lado e o olhar perdido no chão. Ele segurava um brinquedo de pelúcia sujo e gasto. Quando Teresa parou ao lado dele e ofereceu água, ele levantou os olhos, vermelhos, inchados, mas serenos. Chamava-se Elias e o brinquedo era do filho, Gabriel, de 4 anos, que havia morrido afogado há 2 meses. Elias não chorou enquanto contava. Apenas olhava para o brinquedo como quem olha para o único pedaço do filho que ainda respira. Disse que desde o enterro não conseguia mais entrar em casa. A mulher o culpava. Ele a culpava de volta. Ninguém falava mais com ninguém. E então ele pegou a mochila, o ursinho e saiu andando. Eu vim porque precisava me perdoar, mesmo que ela nunca me perdoe. Ou talvez porque eu precise aprender a viver com o que não tem conserto. Teresa não disse nada. Apenas ficou ali, sentada ao lado dele por um tempo, sem conselhos, sem frases prontas. Era estranho como a dor de alguém podia se parecer tanto com a sua. Não no motivo, mas na ferida invisível que deixava dentro. Antes de seguir viagem, Elias estendeu o brinquedo para ela. Leva por um trecho. Ele adorava caminhar comigo. Ela segurou aquele urso como se segurasse um coração pulsando. Mais adiante, já com os tornozelos latejando, Teresa cruzou com uma moça de cabelos desgrenhados e roupas simples. Devia ter 20 e poucos anos. Andava sozinha, sem mochila, sem celular, sem nada. Se chamava Júlia. Conversaram enquanto caminhavam lado a lado por um bom tempo. Júlia contou que fugira de casa há 2 dias. A mãe queria que ela se casasse com um homem 20 anos mais velho. Ele tem dinheiro, Júlia. Vai te dar segurança, diziam. Mas Júlia queria mais que segurança. Queria liberdade. Não sabia exatamente para onde ia, só sabia que precisava ir. Teresa ouviu com atenção. Pensou em como a dor também podia morar nos vivos, nas escolhas sufocadas, nas promessas quebradas ainda em vida. Júlia falava como quem ainda não sabia tudo, mas já tinha certeza do que não queria. Ela não tinha perdido ninguém, mas estava lutando para não perder a si mesma. Pararam para descansar sob uma sombra. Teresa ofereceu metade de um sanduíche que havia guardado. Júlia aceitou com um sorriso tímido. Você acha que tô errada? Teresa mordeu um pedaço do pão e respondeu. Errada é uma vida que não parece sua. A moça não disse mais nada, mas no olhar dela havia uma gratidão silenciosa. À noite, cada uma seguiu para um canto diferente. Mas antes de se despedirem, Júlia pegou uma fita vermelha que trazia amarrada no pulso e colocou no da Teresa, para lembrar que a gente não tá sozinha, e saiu andando com passos leves, como quem já começava a encontrar o próprio caminho. 2 dias depois, num trecho já mais próximo do destino final, Teresa sentou-se num banco ao lado de uma igreja simples. Lá dentro, cantos baixos ecoavam. Ela não quis entrar. Preferiu o ar fresco do lado de fora. Foi quando viu uma mulher de hábito escuro, sentada com um terço nas mãos e os olhos vidrados no chão. Era uma freira, mas havia algo estranho nela. Um desalento que não combinava com a imagem serena que se espera de alguém de fé. Elas trocaram poucas palavras no início, mas com o tempo a freira se abriu. Seu nome era Irmã Clara. Disse que havia se afastado do convento por um tempo. Depois de 28 anos dedicando a vida a Deus, ela já não sabia se acreditava em tudo aquilo. Tantas promessas, tantas orações, e mesmo assim seu irmão morreu de forma cruel, assassinado durante um assalto. De que adianta a fé quando tudo desmorona? Será que eu acreditei numa mentira esse tempo todo? Teresa respirou fundo. Não respondeu com certeza alguma. Disse apenas que ela mesma ainda não sabia no que acreditar, mas de alguma forma o caminho estava respondendo sem palavras. E talvez a fé não fosse um lugar fixo, mas um movimento constante. Um jeito de continuar mesmo quando a gente não entende. As duas se abraçaram antes de partir. Não havia cura imediata nem respostas fechadas, mas havia companhia, mesmo que breve. Havia troca.
E isso já era um começo. Mais do que quilômetros, Teresa sentia que estava colecionando pedaços de vida. Cada pessoa com sua dor plantava uma nova pergunta dentro dela. E sem perceber, ela já não era mais a mesma mulher que saíra de casa com os pés dentro dos tênis do Mauro. Estava mais inteira, mesmo com todas as rachaduras. Porque talvez era isso que o luto fazia. Não curava, mas moldava. Naquela manhã, o céu estava nublado, mas não ameaçava chuva. Teresa levantou com dificuldade, sentindo as costas travadas, os tornozelos inchados e as bolhas dos pés pulsando como pequenos corações fora do ritmo. Mesmo assim, se ajeitou devagar, respirou fundo e amarrou os cadarços com cuidado. Já tinha perdido a conta dos dias. A estrada agora era sua casa, e o silêncio do caminho, sua melhor companhia. Os encontros dos últimos dias ainda dançavam na memória como ecos suaves. Elias e o ursinho, Júlia e sua coragem crua, irmã Clara com a fé despedaçada. Cada um tinha deixado uma marca, e por alguma razão que ela ainda não sabia explicar, tudo aquilo a fazia sentir menos sozinha. As histórias dos outros não curavam a dela, mas empurravam o coração para frente, mesmo quando o corpo pedia descanso. Durante o trajeto, havia momentos em que Teresa achava que não ia conseguir. Era como se o próprio chão a rejeitasse. Cada pedra no caminho parecia um obstáculo inventado pelo universo para testar até onde ela suportava. Mas aí vinha um cheiro de pão saindo do forno numa casa ao longe, ou o canto de um passarinho diferente no alto de uma árvore. E por segundos ela esquecia da dor. Um dia, ao passar por um riacho, Teresa se sentou na beira e tirou os sapatos. A água estava gelada, mas trouxe alívio imediato. Ela olhou para os próprios pés, inchados, machucados, sujos de estrada. E ali, com os olhos marejados, sussurrou: "Você estaria rindo agora, Mauro. Diria que eu tô ficando maluca." Uma brisa leve passou e, por algum motivo, ela sentiu vontade de sorrir. Não era loucura, era saudade se transformando em presença. Cada passo já não era mais apenas dela. Era como se Mauro andasse junto, não ao lado, mas por dentro. Não havia mais desespero, só uma espécie de paz amarga, daquelas que vem depois de muito choro, muita queda e muita estrada. A presença dele era diferente agora. Não era feita de toque nem de palavras. Era feita de lembranças boas que não doíam mais do mesmo jeito. Era feita de força. Numa cidade pequena, já próxima do destino, Teresa entrou em uma igreja aberta. Não havia missa, só bancos vazios e cheiro de madeira antiga. Ela se ajoelhou, mas não rezou. Apenas fechou os olhos. Ficou ali em silêncio, respirando, ouvindo os próprios pensamentos. Quando abriu os olhos de novo, sentiu o peito quente. Não era milagre, nem visão. Era só a certeza. Ela ainda estava de pé. Na saída, um senhor com um carrinho de frutas ofereceu uma laranja. Teresa aceitou e sentou-se num degrau para comer. Enquanto descascava, sentiu um tipo de gratidão nova, não pela dor, mas por ter sobrevivido a ela. E porque agora entendia que a saudade não era só um buraco, também podia ser ponte, e que caminhar não era fugir, era voltar para si mesma. Nos últimos trechos da estrada, as bolhas haviam estourado, e ela já nem reclamava mais. A cada passo, algo dentro se fortalecia. Pensava no Mauro, sim, em tudo que viveram, nas discussões bobas, nas noites de silêncio, nas manhãs em que ele preparava o café antes dela acordar. Mas agora essas memórias vinham com um brilho diferente. Era como se estivessem sendo guardadas num lugar novo dentro dela. Um lugar de amor, não mais de dor. Quando chegou ao alto de uma colina e viu a cidade de Aparecida ao longe, o coração apertou. Não pela chegada, mas pelo que aquele lugar representava. Não era só o fim do caminho. Era uma travessia, uma passagem. Um marco entre a mulher que partiu de casa calçando os tênis do marido e aquela que agora os levava como símbolo de tudo o que enfrentou. Ela não era mais só a viúva do Mauro. Era Teresa, inteira na dor, inteira na coragem, inteira na nova vida que começava a pulsar. Mesmo entre as cicatrizes, ela continuou andando devagar, sentindo o corpo pedir pausa, mas o coração estava desperto, vivo, pronto. Talvez não para um recomeço no sentido exato da palavra, mas para continuar, mesmo com medo, mesmo sem saber tudo, mesmo sem ter Mauro ao lado, porque de algum jeito, ele já era parte do chão que ela pisava, do vento que batia no rosto, da força que agora sabia que tinha. O santuário surgiu à frente como uma miragem nítida. Era grandioso, sim, mas o que mais impressionava Teresa não era o tamanho da construção, nem o número de pessoas caminhando ao redor com promessas amarradas ao peito. O que a fazia parar e respirar fundo era outra coisa. Ela havia chegado, não apenas ao destino de Mauro, mas ao ponto mais íntimo de si mesma. Seus pés doíam tanto que mal sentia os dedos. As costas estavam travadas. O sol parecia ter se multiplicado em calor, mas por dentro havia um silêncio novo. Não o silêncio do luto que a engoliu no começo. Era um silêncio mais leve, como um quarto arejado depois de meses fechado. Teresa se aproximou devagar dos degraus da basílica, sentindo os joelhos tremendo. Não de cansaço, era emoção, e uma coisa parecida com reverência.
Ajeitou a fita vermelha que Júlia havia lhe dado, ainda firme no pulso, e passou os dedos sobre o urso de pelúcia de Elias, que agora viajava no bolso externo da mochila. Lembrou das mãos de irmã Clara segurando o terço com dúvidas, mas também com coragem. Tantas histórias dentro dela, entrelaçadas à sua. Ao entrar no santuário, a luz colorida dos vitrais pintou o rosto de Teresa com tons suaves. Ela olhou ao redor e não pediu nada. Não precisava. Só sentou em um dos bancos de madeira, as mãos apoiadas nos joelhos, a respiração cansada, mas estável. Nenhuma oração decorada veio à mente. O que brotou foi uma frase curta, pensada de dentro. Obrigada por me deixar continuar. Não era gratidão pela dor, mas pela travessia, pelo caminho que, mesmo quebrando seus ossos, colou suas partes internas de volta. Ela sabia que não estava curada. Ainda ia sentir saudade ao ouvir a música preferida dele. Ainda ia falar sozinha no quarto esperando uma resposta que não viria. Mas agora entendia que o amor não tinha desaparecido. Ele só tinha mudado de forma. Mauro agora morava no jeito que ela sorria ao lembrar de um momento bobo. No impulso de ajudar alguém desconhecido. Na força que nasceu do vazio. Ela se levantou do banco e começou a andar pelos corredores do santuário, observando as pessoas. Havia crianças de mãos dadas com os pais. Idosos com terços entre os dedos. Mulheres ajoelhadas com fotos nas mãos, todos com motivos diferentes, mas com um ponto em comum. Tinham perdido algo, ou alguém, e estavam ali, não para apagar a dor, mas para continuar apesar dela. Teresa se reconheceu nesse lugar, não como visitante, mas como parte. Do lado de fora, o sol já começava a se esconder. A luz dourada batia nas paredes do santuário, deixando tudo com cara de fim de tarde de verão. Aquele tipo de beleza que traz saudade sem explicação. Teresa caminhou até uma pequena loja de lembranças. Não comprou imagem nem medalha. Pegou um caderno de capa simples e uma caneta azul. Voltou para a escadaria e ali mesmo começou a escrever. Não sabia se aquilo viraria um diário, uma carta para Mauro ou só um lugar onde pudesse guardar as palavras que ainda estavam soltas. Mas sentiu que era hora de falar com o mundo, nem que fosse só para ela mesma. Escreveu sobre o caminho, sobre a chuva que a fez rir sozinha, sobre a mulher que bordava o nome do marido há 20 anos. Escreveu sobre os pés doendo e o coração acordando. E no final da página desenhou um coração pequeno com um tênis dentro. Sorriu ao ver aquilo. Parecia tolo, mas fazia sentido. Era exatamente o que ela sentia. Amor e caminhada misturados num só símbolo. Antes de ir embora, Teresa olhou mais uma vez para o alto da igreja. Fechou os olhos, levou a mão ao peito e ficou ali por um instante. Não disse adeus. Preferiu dizer, agora posso continuar. E desceu os degraus devagar, sem pressa de chegar em lugar nenhum. Do lado de fora, o mundo seguia seu curso. Gente indo, vindo, barulhos, buzinas, vida acontecendo. Mas dentro dela, algo tinha mudado. A dor ainda existia, sim, mas agora dividia espaço com uma serenidade difícil de explicar. Algo parecido com maturidade, mas mais profundo. Uma certeza que não vinha da razão, mas da experiência. O amor verdadeiro não precisa mais estar ao alcance das mãos para continuar existindo. Ele pode viver no jeito de caminhar, na coragem de partir, no silêncio que agora abriga paz, na vida que segue, mesmo que doída, porque o fim, por mais duro que pareça, às vezes é só o disfarce de um começo sagrado. E se essa jornada da Teresa também te tocou de algum jeito, imagina quantas outras histórias ainda estão por vir. Se inscreve no canal para caminhar com a gente nas próximas. Quem sabe a próxima não fala direto com o seu coração também.